primeira aula do curso de sinais de bebês. Na verdade, esse é um curso bem curto, tá? Mas ele vai trazer experiências sensacionais, muito emocionantes para vocês nessa fase que o seu filho ainda não é capaz de falar, de se comunicar o quanto ele gostaria, né? E cada uma das aulas a gente vai tratar de temas diferentes, né? Então na descrição do curso vão ter ali cada uma das aulas sobre o que a gente vai falar. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem em geral, né? E por que a maioria dos pais do mundo inteiro acabam usando essa ferramenta de comunicação com seus filhos como uma forma de mudar o comportamento deles. Tá? Depois a gente vai seguir com as próximas aulas falando sobre mitos, benefícios e correr para a prática, tá? Um dos motivos pelos quais eu decidi gravar o curso é porque é o seguinte, desde quando os sinais de bebês ele começou a ser usado no mundo inteiro, entre os pais e os bebês, né, para se comunicarem melhor, essa forma de propagação ela se deu através de livros. Então, em livros em que você tinha ali 20, 30 sinaizinhos de bebês, a mãe ia lá, olhava quais eram, como se fazia e ensinava os seus filhos. E aí, o que acontecia? Na maioria dos casos, como é dito principalmente nessa bibliografia, que as crianças elas vão começar a produzir os seus primeiros sinais a partir dos 9 meses de idade, 1 ano, e tá ali perto de quando eles começam a falar as primeiras palavras, aqueles primeiros sinaizinhos que você tá usando, calha bem perto da época em que seu filho já está começando a falar, e os pais acabam abandonando. Né? E como fisioterapeuta, eu vi uma grande falha ali nesse sistema todo. Eu falei, peraí, se a gente trabalhar o bebê desde o nascimento, movimentos passivos, passivos assistidos, determinados movimentos para que levam esses sinais, essas crianças vão produzir esses sinais muito mais cedo. Né? Então eu vou fazer isso, eu vou ensinar isso para as mães das minhas alunas. E não deu outra. Eu vou passar vídeo, não sei se de repente agora, depois da edição que eu vou jogar um videozinho pra você ver, bebês de 3 meses, quase 4 meses de idade, apontando onde está o dodói. Davi, onde tá o seu primeiro dodói? Aqui, isso mesmo, é aí mesmo. É o primeiro dodói do Davi, né? Às vezes você pergunta pra uma criança de 1 ano, 2 anos, aonde tá doendo, ela não é capaz de apontar. Crianças de 6, 7 meses, dizendo o que é o papai, ou o que é banana, ou o que é o cereal, enfim, se comunicando muito mais cedo do que as outras crianças, que não usam sinais, e principalmente muito mais cedo também comparado àquelas crianças que usam os sinais. Mas por quê? Porque eu, como fisioterapeuta, quis entrar e falei, não, peraí, então essa falha tá... falta ensinar alguns estímulos de linguagem, principalmente alguns estímulos motores. Então, para o final desse curso também vão ter algumas aulas para a gente tratar desse tema, né? Mas, como toda primeira aula, eu tô afobada, sentei, nem respirei, já quis apertar o play para começar logo, né? Então eu fico pensando, eu tenho que focar no tema da primeira aula, mas eu tô querendo passar tudo de uma vez, né? Fico afobada, enrolando a língua, mas vamos lá, né? Bom, essa é a primeira aula. Vamos falar um pouquinho, então, sobre por que os sinais eles podem mudar o comportamento do seu filho. Por que muitos dos pais eles usaram os sinais para mudar o comportamento do filho? A gente sabe que, ao nascimento, vamos falar um pouquinho da linha de desenvolvimento da linguagem deles, né? Ao nascimento, quando eles nascem, eles já são capazes de se comunicar perfeitamente com a gente para expressar todas as necessidades básicas que eles têm. Tanto que tem um curso na plataforma ali que ele chama de identificação do choro do bebê, naqueles primeiros 3 meses. Porque quando o bebê nasce, ele tem necessidades diferentes, de fome, dor, ele precisa expressar tudo isso, desconforto, enfim. E o choro deles, quando eles nascem, depois de um tempo, a gente começa a associar, esse chorinho é disso, esse chorinho é daquilo, né? Mas é porque passou um longo período em que a criança ela foi emitindo sons diferentes uns dos outros, e conforme você vai atendendo a necessidade, a criança para de chorar, e você vai fazendo essa associação, né? E chega um determinado momento que você fala, esse choro é disso, esse choro é de assado, ou às vezes não, né? A gente fica perdida com um monte de choro. E nesse curso de identificação do choro do bebê, a gente vê que, dependendo do reflexo que a criança tem, ela vai emitir um som
ela vai emitir um choro, né, pré-sons ou palavrinhas, com sons diferentes, né, sons totalmente diferentes entre uma necessidade e outra. Por quê? São reflexos. Então, vamos supor, o bebê, quando ele nasce, ele vai chorar de fome, ele produz o reflexo de sucção. Ele vai sugar, certo? Então, quando ele faz esse reflexo, que ele põe ar no pulmão e vai emitir um som, vai sair a letra N, na ou né. E quando entra o choro histérico, né, que a criança ainda não foi atendida, ela vai chorar, né, vai sair a letra N. Diferente dos outros choros. Então, por exemplo, a criança com sono, ela vai ter o reflexo do bocejo, que é com a boca aberta, né? Então, não vai produzir a letra N. Então, quando você começa a estudar essa forma de linguagem e comunicação da criança, a gente vê que desde o nascimento eles são experts em comunicação. Basta a gente ter o olhar para isso, querer aprender como é essa forma de comunicação das crianças e tudo vai fluir naturalmente e muito melhor dentro de casa, né? Então, começa por aí. Só que acontece, aí a criança ela vai emitindo sons, depois balbuciando e no processo de desenvolvimento dela, ela vai chegar ali perto de 1 ano de idade, vão produzir algumas alterações fisiológicas nela, né? Então, por exemplo, vai nascer um dentinho ou outro, né? Então, isso já é, a criança já começa, o som já começa a se tornar mais diferenciado. Então, por exemplo, se você pegar um idoso que usa dentadura, ele tira a dentadura, o som não é tão, como é que fala? Tão, fugiu a palavra, meu amor? Não é específico, é outra palavra que eu quero falar, mas vai isso daí mesmo, né? Enfim, aí vai, produz um dentinho ou outro, aí a criança começa ali perto de 1 ano de idade, controlar a respiração, então prender o ar no pulmão e poder soltar, daí você vai conseguir pronunciar uma palavra, né? Então o palato sobe, enfim, existe uma série de alterações fisiológicas que vai colocar o seu filho preparado para começar a falar as primeiras palavrinhas, tá? Talvez não perfeitamente, talvez não vai conseguir falar mamãe, vai falar mamá, né? Não vai falar papai, papá, água, vai falar água, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas não perfeitamente, mas ele está caminhando naquele sentido, certo? Então, nesse primeiro momento de vida deles, se você parar para pensar, ali perto de 1 ano de idade, eles têm um vocabulário reativo, ou seja, aquele vocabulário que eles são capazes de falar, muito pequeno comparado àquilo que eles são capazes de entender. Muito pequeno comparado àquilo que eles entendem. Então, perto de 1 ano, eles vão falar uma palavrinha ou outra, mas se você parar para pensar, né, desde que eles nasceram, a gente está conversando o tempo inteiro com eles, a gente está construindo o vocabulário. Então, toda vez que a gente vai falar, vamos trocar fralda, pega a fralda, aí toda vez que falo fralda, associou fralda, mamá, papai, mamãe, a bola, enfim, todas essas palavras na nossa comunicação com eles vão associando e vão construindo um vocabulário que a gente chama de vocabulário receptivo, ou seja, aquilo que eles são capazes de entender. Então, aquelas palavras que eles são capazes de entender, o vocabulário deles receptivo é muito maior do que o reativo deles. Eles são capazes de entender muito mais do que eles são capazes de falar. E eles querem se comunicar, eles querem se expressar, tanto as suas necessidades básicas quanto os seus desejos, né? Então, quando a gente usa os sinais, se você parar para pensar, então, esse vocabulário reativo deles é tão pequeno comparado ao receptivo, aí você para e olha para o desenvolvimento motor deles, né? Então, eles nasceram basicamente sem conseguir controlar o pescoço direito. Foram para a fase do rolar, sentar, engatinhar, andar, enfim, foi tendo todo um processo, alcançar o objeto em movimento, enfim, né? Então, a coordenação motora grosseira deles, né, de levantar os braços, pôr a mão na cabeça, né, não tô falando necessariamente, tá difícil hoje, né, vem as palavras, quando eles têm a intenção daquilo. Então, eu quero pôr a mão na minha cabeça, eu vou pôr a mão na cabeça. Eu quero pôr a mão na boca, eu vou pôr a mão na boca. Eu estou falando do desenvolvimento motor geral deles é muito mais desenvolvido, né, do que a fala,
né? E no final do primeiro ano, eles vão desenvolver a coordenação motora fina, né? Que é aquele movimento de pinça. Então, a coordenação motora grosseira deles, coordenação motora grossa deles é muito mais desenvolvida do que a fina e muito mais desenvolvida do que a fala. Portanto, a gente pode usar esses movimentos, esses sinais, como uma ferramenta para se comunicar com eles, como uma ferramenta de representar as palavras daquilo que eles querem expressar pra gente, certo? Então, o que acontece? Quando a gente começa a usar os sinais de bebês, né? Então vocês vão aprender, por exemplo, que existem sinais de bebês que eles são bem mais grosseiros, né? Como, por exemplo, só levar a mão na boca, quanto outros movimentos que eles têm uma coordenação, exige uma coordenação motora fina mais desenvolvida, né? Então, eles não vão produzir esses sinais com os movimentos finos, com a destreza que a gente produz, mas eles vão produzir aquele mesmo sinal de uma forma mais grosseira. Mas a gente sabe, tá levando a mão na boca, tá levando a mão no cotovelo, tá levando a mão na cabeça, o que significa cada um desses sinais, as duas mãozinhas juntas no meio, né? E com o tempo, eles vão desenvolvendo essa destreza, do mesmo jeito com as palavras, né? Então, eles não vão falar papai, mamãe, vão falar um esboço daquilo e com o tempo eles vão produzir esses sinais de forma, com uma destreza muito maior, certo? Então, por que a maioria dos pais usam como uma forma de mudar o comportamento das crianças? Porque se você parar para pensar, quando eles nascem, tem aquele chorinho das necessidades que eles têm, da dor, da fome, desconforto, enfim, né? E aí, conforme eles vão crescendo, vão surgindo desejos também. Então, vamos supor que, né, a gente sabe que a criança, para apontar um objeto, ela vai demorar um tempo para isso acontecer. Para algumas crianças, talvez a maioria, ela vai chegar ali perto do final do primeiro ano que ela vai começar a apontar, né? Então, você imagina o seguinte, com 7 meses de idade, você deu para o seu bebê uma bolacha de maisena. Ele adorou aquela bolacha. Aí no dia seguinte você vai dar alguma coisinha para ele comer, ou ele tá brincando, ele lembra da bolacha, porque ele não tem memória de passarinho, não vai apagar de um dia pro outro, ele lembra da sensação do que é, ele quer aquela bolacha, né? Como é que ele vai dizer isso para você? Talvez ele ainda nem saiba apontar, ou talvez ele não tenha a bolacha ali na frente para apontar e falar, olha, eu quero aquilo, né? E aí você vai tentar alimentar o seu filho ou dar outra coisa, ele arqueia as costas, joga a cabeça para trás, fazendo todos aqueles sinais corporais de que ele não quer aquilo, ele está rejeitando aquilo, mas ele está incomodado. E aí, o que a maioria das mães pensa? Puxa, ele tá chatinho, acho que chegou a hora de dormir. E não é. Então, quando a gente usa os sinais de bebês, a gente está trabalhando a comunicação deles, a linguagem, a comunicação verbal ainda que não está estabelecida, a gente vai usar toda uma forma ou outra de linguagem corporal para entendê-los e ensinar para eles alguns sinais que eles vão produzir para a gente, para dizer palavras específicas para a gente, palavras que eles não vão pronunciar até perto do primeiro ano de idade, né? Palavras extremamente específicas. Então, se a gente pensar, quando você tenta se comunicar com alguém, como é difícil você tentar se expressar, ou como é difícil você tentar se expressar, principalmente num momento de emoção intensa, né? E se você não consegue se expressar, você não consegue aquilo que você precisa ou aquilo que você quer, você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva, vai chorar, ainda mais se você for um bebê. Então, as famosas crises de birra, né? Na verdade, não é a crise dos 2 anos de birra que começa aos 2 anos, ela só vai ser mais intensa naquela fase, né? Porque a cognição do seu filho está muito maior, ele quer se expressar muito mais, não consegue, e aí vem aquelas famosas crises de birra extremamente intensas, mas elas iniciaram muito antes dos 2 anos e elas não acabam, né? Ao longo da vida inteira. A gente é adulto, a gente sabe as birras que a gente faz também. Todas as greves disso ou daquilo, caras feias, enfim, tudo aquilo que a gente faz também são formas de reivindicação, não é? Também a gente se sente frustrado por não conseguir se comunicar, né? Enfim, então, a gente parar para pensar, os maiores problemas da humanidade, acho que além da guerra de poder, né? É a falta de comunicação. Como isso gera frustração, isso gera problemas principalmente na harmonia dentro do lar e dos relacionamentos, ok? Então agora você imagina o seu filho o tempo
inteiro tentando se comunicar com você, o tempo inteiro tentando explicar alguma coisa, o tempo inteiro tentando pedir alguma coisa para você, e ele não é capaz daquilo porque ele ainda não é capaz de verbalizar. Ele pode usar outras formas de comunicação corporal, gestual, mas a gente não tá atento a isso. A maioria dos pais está esperando o quê? A idade que meu filho vai falar e a idade que meu filho vai andar. Assim, a gente apaga todo o resto, todo o mundo aberto de possibilidades que a gente tem para interagir e desenvolver aquelas crianças, porque a gente está focado naquilo, né? Enfim, então se você parar para pensar, a criança quando ela nasce, ela tem aqueles desejos, né? Desculpa, aquelas necessidades, né? Do choro, o choro da fome, o choro de dor, o choro de desconforto. Aí o seu filho vai chegar lá, com uma determinada fase, ele precisa de interação. Já logo depois do nascimento, quantos bebês, principalmente dependendo do temperamento deles, eles têm uma necessidade de interação intensa, de olhar no olho, de mostrar um objeto, ensinar aquela palavra, pôr alguma coisa na mãozinha, começar a interagir, começar a brincar. Eles têm necessidade disso muito antes do que a gente imagina. Necessidade de explorar, aprender e brincar, né? E aí o que acontece? Passa essa fase só dos choros de necessidades, que começam a entrar os choros, né? A dificuldade de expressão que eles têm para necessidades, não só necessidades, mas os desejos deles, né? Que a situação começa a piorar. Então, às vezes, você vai colocar uma meia no seu filho, na sua filha, você colocou a meinha, tá se trocando, tá lindo, maravilhoso, tá sorrindo, tá brincando. Você vai lá e põe a meia branca, ele grita, chora, puxa a meia. Aí você vai lá e tenta pôr de novo. Ela, aí você acha, ai não é, ela não quer pôr a meia, ou não quer que a mamãe ponha a meia. Enfim, ou tá chatinho, tá com sono. Na verdade, não, eu não quero essa meia, mamãe, eu quero a meia rosa, eu quero a meia da abelha, mas você nunca vai imaginar que seu bebê de 7 meses de idade, entendeu? Ou menos que isso, ou mais que isso, tá tentando dizer isso pra você. A gente vai sempre, não só pela intuição, né? Mas pelo racional, a gente vai tentando achar outras justificativas que às vezes estão bem longe daquilo que eles realmente estão tentando se expressar e comunicar com a gente, né? Então, a gente não tem como entrar na mente deles, a gente não tem nenhuma bola de cristal, né? Se tivesse, eu ia perguntar qual que é o modelo, a marca da Super, saber tudo isso, que eu ia querer comprar uma, né? Mas a gente não tem. Então, assim, quando o seu filho ele quer se comunicar, expressar alguma coisa para você, como que você gostaria que ele estivesse pedindo mais de alguma coisa para você? Então, por exemplo, o sinal de mais, eu já vou ensinar todos os sinais. No Brasil a gente vai usar quais, ou dos Estados Unidos, ou da França, sei lá, quais sinais, né? Mas vou mostrar um sinalzinho que eu usei o demais com os meus filhos, que é esse, né, do American Sign Language. Então, você gostaria que, sei lá, acabasse a brincadeira, acabasse o passeio, acabasse a bolacha, o seu filho esgoelando de chorar, né, para dizer eu quero mais, ou simplesmente ele olhar para você e fazer o sinalzinho de mais, né? Bom, então é lógico que a gente gostaria que eles se expressassem de uma forma muito diferente do que não só choros, né? Porque como eu falei, você tentar se expressar, você não é compreendido, gera frustração. Dentro dessa frustração, ela é um conjunto de emoções, principalmente envolvido a raiva ou a tristeza, enfim, né? E a criança vai expressar aquilo por meio de choro. Então, às vezes coisas simples que eles estão tentando se comunicar, não conseguem, vai vir a choradeira e a criança cresce um pouquinho mais, esses choros são mais altos, mais prolongados, e a gente se preocupa com a famosa crise dos 2 anos, que como eu falei, começou muito antes e ela nunca acaba, né? Enfim. Então, por que os sinais, eles mudam muito o comportamento da criança? Simplesmente pelo fato de ela conseguir se expressar melhor, ela ser compreendida, você tentar falar ou explicar algo para o seu filho e ele conseguir entender dentro da capacidade da idade dele, e isso diminuir essas crises de birras, frustrações, né? Todo esse conjunto de reações corporais que a gente tem diante da raiva, diante do medo, diante da tristeza, né? Como eu falei, são choros, gritos, perneio, bate-perna, enfim. Né? Então, a maioria dos pais usam os sinais de bebês como uma forma de moldar, lapidar o comportamento do seu filho simplesmente pelo fato de diminuir a quantidade de vezes por dia em que ele se sente frustrado tentando se comunicar com você, porque ele tenta se comunicar o tempo inteiro. Muitas coisas, né? Então, lembra, a capacidade cognitiva deles é muito maior do que a capacidade
física deles, de produzir algo, de poder verbalizar algo. E a coordenação motora grossa deles se desenvolve muito antes do início da fala. Então a gente pode usar toda essa comunicação mais grosseira deles para representar em palavras aquilo que eles querem se comunicar com a gente, né? Mas então, falando em comportamento, né, a gente sabe que o comportamento da criança, né, ele é um resultado de diversos fatores, né, da integração de diversos fatores. Então, por exemplo, o primeiro deles é a cognição do seu filho, a capacidade de entendimento deles, né? Então, conforme eles vão entendendo mais sobre o mundo ao redor deles, o comportamento vai mudando, né? Então, se você pegar o seu bebê, quando ele nasceu com 1 mês de idade, ele é um recém-nascido, e aí a tia vem visitar, né? A sua amiga vem visitar, ela vai lá e pega ele no colo. E vai olhar para sua amiga no olhinho e ele vai perceber que não é a mamãe. Vai ter alteração da pupila, alteração do batimento cardíaco. Ele reconhece aquilo, mas ele vai abrir o berreiro? Não vai abrir o berreiro. Agora, se você fizer a mesma coisa quando ele tiver 4, 5, 6 meses de idade, ser colocado no colo de uma pessoa estranha, ele vai abrir o berreiro. A cognição dele mudou. Nessa fase mais adiante, ele entende o que é ausência materna. Ele entende muitas outras coisas sobre essa situação de não estar com a mamãe, de estar com uma pessoa estranha, né? E aí ele vai chorar. Então percebe que a cognição, ela muda o comportamento. A capacidade de você entender algo muda o comportamento. Então, diante de uma mesma situação, ser colocado no colo de uma pessoa estranha com 1 mês de idade, você vai fazer isso com 4, 5, 6 meses de idade, é a mesma situação, mesma. Só que o comportamento dele vai mudar. Em uma ele não abriu o berreiro, na outra ele vai, né? E isso para todas as outras formas de reações comportamentais deles de acordo com a cognição, né? Então, se você ensina algo, né? Por exemplo, experiências em que eles podem aprender a moldar, lapidar o comportamento deles, também vai ser um fator que totalmente ligado ao comportamento dele, né? Então, se você talvez explica para uma criança pequena o porquê que você não pode bater no outro, para uma criança de 1 ano, ela não vai compreender aquilo. Agora você vai falar para uma criança mais velha, que ela compreenda o porquê daquilo, talvez a de 1 ano vai entender que aquilo não é correto, né? Mas uma mais velha, ela pode entender o porquê. Quando você explica, daí o comportamento muda, né? As experiências dentro do lar que eles vivenciam, né? Como é a forma de comunicação, como a mamãe, o papai reage, o irmão, diante das frustrações, das raivas, né? Então, pô, mamãe tá brava, ela grita. Então, dali um tempo, seu filho ele vai entender que o grito é uma forma de poder. Então, já ele vai querer gritar com você para tentar mostrar que ele tem mais poder sobre você, ou sobre o amiguinho, o que for. Então, as experiências que eles veem, vivenciam, a forma com que a gente disciplina os nossos filhos, ensinamos valores familiares, religiosos, enfim, né? Também o temperamento e a personalidade que eles têm, né? O temperamento, aquela essência que eles têm desde a barriga, que dá para perceber, né? Se ele é uma criança mais sanguínea, se ele é mais fleumático, se ele é mais colérico, né? Todas esses fatores também moldam o comportamento, né? Então, as experiências que a gente vai ofertando para essas crianças já desde a gestação, né? Estímulos que a gente oferece desde a gestação, experiências emocionais maternas, vão determinar muito sobre o futuro comportamento do seu filho. Tô falando desde do sono dele, do comportamento, do choro, da mamada, né? Não só como ele vai se portar mesmo no futuro, mas como ele reage a desafios, né? Diante de desafios, impasses, armadilhas da vida, né? Tudo isso são coisas que são moldadas já desde as experiências da gestação, né? Entre outros fatores também biogenéticos. Então, o comportamento dos nossos filhos no futuro, ele é um resultado da integração de diversos fatores. Como eu falei, cognição, experiências na gestação, temperamento, personalidade, aquilo que eles vivenciam, aquilo que você ensina de valores, enfim, tudo isso vai moldar o comportamento deles.
né? Então, os sinaizinhos, né, a gente comentou um pouquinho aqui, justamente para você entender que só a possibilidade que eles têm de poder se expressar melhor, de serem compreendidos melhor, isso diminui muito a frustração, muito as crises de choradeira e desenvolve muito o suporte emocional deles, né, o desenvolvimento da inteligência emocional deles de uma forma mais diferenciada também, tá?